Encontrar com uma pessoa que marca a nossa trajetória é muito significativo. E a alegria do encontro, ela faz parte desse momento que marca a nossa vida. Mas existe uma alegria semelhante à alegria do encontro, mas que possui um significado um pouco diferente, que é a alegria do reencontro. E nós estaremos falando um pouco sobre isso nesse momento, pelas lentes de um personagem bíblico muito importante. Então pegue a sua Bíblia, porque nós vamos estudá-la juntos nesse momento, porque está no ar o seu programa Adoração. Que bom que você está sintonizado aqui junto com a gente para mais um momento de estudo da Bíblia aqui no programa Adoração. Eu estou muito feliz, é sempre um privilégio poder estar com você, ter a sua companhia e ser a sua companhia. E aqui eu não posso deixar de começar este programa oferecendo a você mais um guia de estudo super especial, um guia de estudos super especial que a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo produziu com muito carinho para você. É o guia A Cura do Pecado. Esse guia, ele vai te mostrar o que é pecado, ele vai te ensinar o que é pecado, como ele afeta a nossa vida e como nos livrar dele, qual é a solução para o pecado. E a notícia mais legal aqui, que eu amo sempre ressaltar e falar quando nós estamos oferecendo um desses nossos guias, é que você receberá esse material super importante e com conteúdo riquíssimo, totalmente gratuito aí na sua casa. Basta você ligar para nós aqui em horário comercial, no telefone que está aparecendo aí na sua tela, que é a operadora 12 21 27 31 21. Você liga, você dá o seu nome e diz que quer esse guia de estudos na sua casa. É simples, é prático, fácil. Eu tenho certeza que irá abençoar muito a sua vida. E também você pode pedir esse e outros materiais pelo número de WhatsApp, que também está aparecendo aí na sua tela, operadora 12 98244 4449. Você vai fazer o mesmo sistema, vai entrar em contato pelo WhatsApp e solicitar o seu guia de estudos. E também você pode acessar o link novotempo.com/escola bíblica e pedir pela internet para que a sua revista, o seu guia, o seu material chegue aí na sua casa. Não perca tempo, peça, e eu tenho certeza que esse material irá enriquecer a sua trajetória espiritual. Não tenho dúvidas disso, peça e você será muito bem atendido. E é um privilégio para nós poder compartilhar a palavra de Deus com você por meio também deste material. E agora nós vamos estudar aqui, juntos. Você aí na sua casa e eu aqui nos estúdios da TV Novo Tempo, mas conectados não só pela TV, mas também pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza, não tenha dúvidas disso, foi quem conduziu você até esse momento. Então vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero ler junto com você o relato que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E como eu falei no início, neste momento, nós vamos estudar aqui brevemente a história de alguém que teve um encontro e um reencontro com Jesus. Então deixe aí sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 5. A minha já está aqui aberta. E agora eu convido você a fazer uma oração para que o Espírito Santo nos conduza neste estudo da palavra. Vamos orar? Querido Pai do céu, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo de estudar a Bíblia Sagrada e de aprender mais sobre o Teu amor por nós. Eu peço que o Senhor esteja do lado deste querido amigo, desta querida amiga, desta pessoa amada e guardada pelo Senhor. Que o Senhor ilumine a mente de cada um, para que todos entendamos a Tua mensagem para a nossa vida hoje e a nossa vida passe a ter mais significado a partir das palavras que leremos aqui das Escrituras Sagradas. Fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Evangelho de Lucas,
capítulo 5. Nós leremos juntos aqui do versículo 1 até o versículo 11. E eu quero que você preste bastante atenção aos detalhes desta história, desta narrativa aqui, tá bom? Vamos ler? O texto diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe então Simão: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nenhum peixe apanhamos, mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E assim foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro se colocou de joelhos aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, os seus sócios. E disse então Jesus a Simão: Simão, não temas, pois eu farei de você um pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Este encontro, ele é rico em detalhes aqui no Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 5. O texto, ele começa lhe dizendo que Jesus estava pregando a uma multidão e ele precisava de um espaço melhor, porque a multidão estava comprimindo ele ali na praia e ele precisava se colocar num lugar mais adequado para falar de forma que todos ouvissem. Então ele encontra ali Pedro, Tiago, João e André. E ele vê que os barcos deles já estavam sendo colocados ali na encosta do mar para que eles pudessem lavar as redes, então terminar mais um dia de trabalho. Jesus, então, pede para ir até o barco de Pedro. E aqui na Bíblia, nós lemos aqui Simão, né? Simão era o nome de Pedro, Simão Pedro, tá certo? E Jesus pede para ir até o barco de Pedro. Ele sobe no barco e fica ali em pé como se fosse um palanque. Então ele fala do alto do barco e as pessoas que estavam à praia conseguiam então ouvir a Jesus. Esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui neste encontro que Jesus tem com Simão. Jesus, ele pede para Simão oferecer o seu barco. Ele vai até o barco de Simão Pedro primeiro. E então prega para a multidão. Então o primeiro detalhe aqui é o de que Jesus escolheu o barco de Pedro para pregar. Segundo detalhe, o texto diz que eles não haviam apanhado nada de peixe durante toda a noite. E eles conheciam do ofício, conheciam o mar, conheciam a época, a melhor época para se pescar, o melhor horário. E naquele dia, o mar não estava para peixe. Eles entenderam isso claramente. Porém, depois que Jesus termina de pregar, ele manda que, mesmo assim, os discípulos lançassem novamente as redes ao mar. E o curioso é que Pedro diz justamente isso para Jesus. Ele fala: olha, nós não conseguimos pescar nada. Mas, como o Senhor ordenou, como o Senhor pediu, eu vou fazer isso. Pedro e Jesus ainda não se conheciam. Porém, João Batista, que era aquele pregador que falava a respeito de Jesus, preparava o coração das pessoas para receberem Jesus, já havia apontado para Cristo. Então Pedro, que ouvia a pregação de João Batista, ele entendeu, através das palavras de Jesus, que Jesus poderia ser aquele homem que João Batista realmente estava anunciando. Ele entendeu ali que Pedro entendeu ali que realmente Jesus poderia ajudá-lo. Mas ele não imaginava o que estava para acontecer de fato. Ele não tinha muita certeza das coisas ali. Mas então, ele obedece, lança as redes
e faz uma pesca absolutamente fora da curva, fora de tudo aquilo que ele já havia visto. Num horário que ele não estava acostumado a pescar, depois de já ter tentado e ver num horário bom e viu que não havia peixe nenhum para ser pescado, no horário pior, ele com certeza não conseguiria pescar também, mas ao lançar as redes, além de pescar, de conseguir encontrar peixes, ele pesca uma quantidade absurdamente maior do que as que ele costumava conseguir num dia normal de trabalho. E aquilo impressionou tanto a Pedro, tanto, que ele se ajoelha diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Ele reconheceu que aquela pesca, só poderia ter sido obra de um milagre, só poderia ter sido fruto de uma ação sobrenatural. O texto diz que os barcos deles quase viram de tanto peixe que eles haviam pescado. Pense que Pedro tinha contas talvez atrasadas para pagar, ele tinha responsabilidades e ele de fato tinha uma família. E naquele dia ele voltaria para casa dizendo: olha, eu não consegui o nosso sustento de hoje. Agora o jogo mudou e além dele conseguir o sustento, ele não conseguiu apenas o daquele dia, mas o de vários dias. Então ele reconhece que aquela ação só poderia ter sido a ação de alguém diferente, especial. E ele reconhece ali, nas palavras, no olhar e no poder de Jesus, a divindade dele. E ele diz: Jesus, o Senhor tem que se retirar de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, o segundo ponto desse encontro é o fato de que Jesus, ele realiza um milagre na vida de Pedro. Então, primeiro, Pedro, ele é escolhido por Jesus. Jesus vai até Pedro para pregar, ele vai até o barco de Pedro para pregar. E segundo, Jesus realiza um milagre na vida de Pedro. Pense em todos os momentos em que, depois de Pedro ter aceitado seguir a Jesus e passou a vivenciar o dia a dia, o cotidiano de Cristo e ver os milagres que Jesus realizava, pense que toda vez Pedro, ele voltava a sua lembrança para o momento que ele havia se encontrado com Jesus. Ele via Jesus realizando um milagre e pensava: poxa, foi assim que eu conheci o meu mestre. Foi num dia em que ele realizou um milagre na minha vida. Quando eu conheci a minha esposa, eu a conheci em uma igreja. E depois ali do culto, nós ficamos conversando na saída, fomos desenvolvendo uma amizade, namoramos, noivamos e casamos. Sempre que eu lembro daquela igreja, me vem essa memória gostosa desse primeiro encontro que nós tivemos. Aquela igreja marcou as nossas vidas. Agora pense que Pedro não tinha um lugar apenas especial ali para marcar esse encontro. Pedro não estava preso a uma data que marcava esse encontro dele com Jesus. O que marcava o encontro de Pedro com Cristo era um milagre. Imagine quando Pedro viu Jesus, certa vez, multiplicando pães e peixes. Ele pensou: poxa, isso foi o que Cristo fez um dia na minha vida. Que demais, não é? Esse é o segundo ponto. Então, primeiro, Jesus escolhe o barco de Pedro. E segundo, ou seja, Jesus vai até Pedro, não é? E o segundo ponto é que Jesus realiza um milagre na vida de Pedro. E qual que é o terceiro ponto? Depois que Pedro reconhece que ele era um homem pecador, Jesus diz assim: Pedro, não tenha medo, fique tranquilo, você realmente é pecador, mas saiba que eu tenho coisas grandiosas para você. Levante-se, porque eu farei de você um pescador não só de peixe, eu farei de você um pescador de homens. Eu farei de você um discípulo, um pastor, um pregador. E naquele contexto, no contexto judaico da época, era muito significativo para alguém ser escolhido por um mestre e ser ensinado ali na palavra de Deus e ser ensinado por um mestre a como servir melhor a Deus. Pedro não teve essa oportunidade, mas agora um mestre, o mestre dos mestres, havia dado essa oportunidade para Pedro. E o terceiro ponto é justamente esse. Jesus, ele dá um propósito para Pedro. Então, primeiro, Jesus escolhe o barco de Pedro, ele vai até Pedro. Segundo, ele realiza um milagre na vida daquele homem. E o terceiro, ele entrega um propósito elevado para aquele homem.
Pedro se tornaria um dos embaixadores, dos proclamadores do reino de Deus. E ele iria proclamar o reino de Deus junto com o rei, junto com Jesus. Você já parou para pensar que talvez pescar fosse a única coisa que Pedro soubesse fazer da vida? Pescar era a sua vida, o mar era a sua vida. Ele tirava o seu sustento dali, ele dedicou tempo para aprender, ele dedicou o seu suor, ele dedicou a sua vida para aquilo. E a profissão de uma pessoa, ela não só representa o meio pelo qual ela ganha o seu sustento, mas ela também representa uma entrega muito grande. Geralmente a pessoa, ela se sente até mais satisfeita se ela faz o que gosta, não é? Ou então ela aprende a gostar do que faz. Mas o ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção era, Pedro já era um homem adulto, e o ofício da pesca estava na sua veia. E ele então abandona isso para seguir a Jesus, junto com os outros discípulos. Ele abandonou tudo, porque Cristo deu a ele um propósito maior. E o tempo vai passando. Pedro segue a Jesus, Pedro, ele desenvolve uma amizade com Cristo, e Pedro não se contentou em ser apenas mais um discípulo. O que isso significa? É que quando você vai estudando a história de Pedro narrada nos evangelhos, você percebe que Pedro era sempre aquele que de alguma maneira buscava estar em destaque. Ele era aquele que quando Jesus fazia uma pergunta era o primeiro a responder. Pedro era aquele que sempre perguntava coisas constantemente a Jesus. Ele buscava estar mais perto de Jesus. Muitas vezes ele errava em algumas conclusões. Ele dava respostas a Jesus que não eram corretas. Outras vezes ele acertava. Ele era até um tanto impulsivo. Mas ele estava lá querendo ser o melhor, porque ele largou tudo para seguir Jesus. Jesus escolheu o barco dele. Jesus realizou um milagre na vida dele. Jesus o chamou para segui-lo, deu um propósito maior para ele. Ele precisava se entregar de coração. Pedro não queria brincar de ser discípulo, ele queria ser o discípulo. Existe um momento, por exemplo, muito significativo, que mostra que alguns cobradores de impostos vão até Jesus para cobrar algum imposto de Jesus, só que eles não falam diretamente com Cristo. Eles vão primeiro para Pedro e perguntam, Pedro, seu mestre aí vai pagar o imposto? Eles querem cobrar o imposto de Jesus e perguntam para Pedro. Isso mostra que Pedro era uma referência entre os discípulos. Isso é muito interessante. Pedro era aquele que as pessoas olhavam, as pessoas de fora olhavam e pensavam, poxa, ali é um líder, é um verdadeiro líder. Acontece que Pedro ainda não havia entendido muito bem algumas coisas relacionadas à missão de Jesus. E assim como os outros discípulos, ele não esperava que Jesus, ao ser levado, preso, depois de 3 anos seguindo a Jesus, quando Jesus é levado e preso para ser crucificado, Pedro não esperava que Jesus se entregasse. Pedro pensava, não, Jesus ele vai se libertar dessa situação, ele vai dar um outro jeito. Apesar de Cristo já ter falado que não, que ele deveria sim morrer na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados e que ele não iria, de alguma maneira, resistir àquilo. Jesus já havia deixado isso claro. Mas Pedro ainda esperava algo mais. Pedro esperava que Jesus, ele na última hora, fosse demonstrar todo o seu poder e se livrar ali dos romanos e, enfim, não ir para a cruz. E por não entender isso, quando Pedro vê Jesus, depois de 3 anos seguindo a Jesus, quando Pedro vê Jesus sendo levado, ele não acompanha Cristo. Ele abandona Jesus. E Jesus então é levado para ser preso, julgado e condenado. Pedro então vai acompanhando a situação de longe. E aí o que acontece? Lembra que nós falamos aqui que Pedro era um discípulo que se destacava? Pois bem, ele está lá no pátio do local onde Jesus estava sendo julgado, escondido, quando de repente alguém olha para ele e fala assim, olha, você é aquele discípulo de Jesus, não é? Você não é Pedro, que seguia Jesus? E aí o que Pedro diz? Não sou eu. Porque ele estava com medo de ter o mesmo fim de Jesus, de ser preso também. Ele diz, não sou eu não. Chega uma outra pessoa e fala, não,
você é sim, você é aquele camarada lá, um dos líderes ali dos discípulos, você é Pedro. E ele fala, não, você está louco, não sou eu. E então, mais uma vez, vem uma terceira pessoa e fala, sim, você é um dos seguidores de Jesus, você fala como ele. E então, Pedro mais uma vez afirma categoricamente, não, eu nem conheço este homem. Olha só, aquele que havia tido um encontro tão especial com Jesus e que havia durante 3 anos seguido a Jesus passo a passo, agora o trata como um desconhecido. E sabe o que acontece logo que Pedro nega a Cristo pela terceira vez? Olha o que diz o texto bíblico, no Evangelho de Lucas também, só que lá no capítulo 22, versículo 61. Olha o que o texto diz. Então, voltando-se o Senhor Jesus, ou seja, Jesus se virou e fixou os olhos em Pedro. E então Pedro se lembrou que Jesus havia dito para ele. E agora olha o que diz o versículo 62. E assim, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro negou Jesus pela terceira vez. Na terceira vez, eu imagino que ele tenha olhado ao redor para ver se algum discípulo havia observado aquilo e então poderia talvez até acusá-lo de ser um traidor. Então ele olha ao redor dele preocupado com quem estaria ali observando aquela cena. E então ele vira. E quando ele vira, ele encontra o único olhar que ele estava evitando naquele momento. E é o olhar de Jesus. Jesus fixa o olhar em Pedro. O mesmo olhar que ele fixou em Pedro quando disse para Pedro lançar as redes mais uma vez. Este olhar. Pedro olha para Jesus, mas agora ele não aguenta. Ele não resiste. Porque ele negou o seu Salvador, ele negou o seu Mestre. E então, ele vai embora, e o texto diz que ele vai chorar amargamente. E o que é que Pedro foi fazer? Para onde ele foi? Nós vamos ler o último versículo aqui, a última passagem para terminarmos este momento. Eu quero que você preste muita atenção para onde Pedro foi e o que ele fez logo em seguida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, nós sabemos o que aconteceu. Pedro, amargurado por ter negado a Jesus, com o coração quebrantado, machucado, ele toma a seguinte atitude. Junto com os discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 13 em diante, ele diz: Simão Pedro disse aos discípulos, eu vou pescar. E os outros então disseram, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E então perguntou-lhes Jesus, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E responderam-lhe, não temos. E então Jesus lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e então achareis peixe. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. E então o discípulo João disse a Pedro, Pedro, é o Senhor Jesus que está ali. E Pedro, ouvindo que era o Senhor, se vestiu e pulou ao mar, lançou-se ao mar. E então os discípulos permaneceram ali no barco, enquanto Pedro se lança ao mar. E quando Pedro chega ao mar, está ali Jesus diante dele. Olha que cena. Pedro nega Jesus, abandona Jesus. Pedro havia jurado anteriormente que seguiria Jesus até a morte, mas não cumpriu essa promessa. Jesus morre sozinho, Pedro não estava lá, ele sai para chorar amargamente. E para onde que ele vai? Ele vai voltar para a vida antiga dele. Ele volta para o barco, ele volta para a pesca, ele volta para a vida que ele havia abandonado para poder seguir a Jesus. E ao voltar para essa vida, o que acontece aqui de diferente? O que acontece de diferente? Nada. O texto diz que assim como naquele dia que ele encontrou Jesus, ele não conseguiu pescar mais nada. Ele volta para a velha vida, mas fracassa novamente como pescador. Sabe por quê? Porque depois que você conhece a Jesus, nada mais faz sentido depois que você o abandona. E então, Pedro ali vivendo sem sentido novamente, naquele barco, sem pescar nenhum peixe, de repente ele ouve a voz. A mesma voz que o mandou lançar as redes lá atrás, há 3 anos atrás. E é a voz de Cristo. Eles lançam a rede, pescam aqueles peixes novamente,
Mais uma vez, Jesus realizando um milagre na vida de Pedro, mas agora no reencontro. E então, quando eles descobrem, percebem que é Jesus, Pedro se lança ao mar. Perceba que agora não é Jesus que vai até Pedro, é Pedro que tem que ir ao encontro de Jesus. Talvez a água estivesse muito gelada, talvez ele estivesse nadando contra a correnteza, mas ele foi. Sabe por quê? Porque ele já sabia o caminho. Jesus foi até Pedro quando Pedro não conhecia o caminho. E agora que Pedro já sabe, ele precisa voltar. E ele chega na beira da praia, eu imagino que sem fôlego, se desculpando com Jesus e pedindo perdão, Jesus só diz o seguinte para ele: Pedro, você me ama? Está lá relatado no capítulo 21 de João. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Jesus pergunta pela segunda vez. E Pedro responde: amo. E então Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama de verdade? E ele diz: eu te amo, Senhor. Então Jesus diz: agora, Pedro, você pode cuidar do rebanho que eu vou te entregar. Você pode ser aquele pastor que um dia, 3 anos atrás, você decidiu dedicar a vida para se tornar. Hoje você está preparado. Porque o reencontro com Jesus teve mais significado, teve um significado maior para Pedro, porque foi nesse reencontro que Pedro verdadeiramente se converteu. E esse mesmo reencontro pode acontecer na sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que vivenciou as mesmas experiências que Pedro teve, mas que se afastou de Jesus. E agora carece desse reencontro. Hoje, Jesus está na beira da praia. Você está aí no seu barco e você precisa pular na água. Você precisa nadar em direção a Jesus. Você precisa se desfazer de tudo aquilo que te afasta dele, dos seus gostos pessoais que te afastam dele, do seu egoísmo, do pecado que você acaricia no seu coração. É necessário se desfazer de tudo isso. É necessário você pular na água, nadar ao encontro de Jesus, que já está de braços abertos para te receber. Ele está lá esperando a sua entrega. Um dia Jesus entrou no barco da sua vida, mas agora está na hora de você direcionar a sua vida até o barco de Jesus. Hoje é o momento. Esse é o momento da entrega. Eu não sei o que você passou para chegar onde você está, mas Cristo conhece. E Ele está aí perto de você. Ele sabe cada passo que você deu em falso. Ele sabe cada momento na sua vida em que você o negou. E sabe o que é de mais chocante nisso? Ele não deixou de te amar por conta desses passos errados que você deu. Ele não deixou de te amar por conta das escolhas equivocadas que você fez. Ele não deixou de te amar quando você deu as costas para Ele. Tudo que Ele está perguntando para você nesse momento é: filho, filha, você me ama? Você está disposto a voltar para mim? Você está disposto a se entregar novamente para mim? Os propósitos e os planos que eu tive para você lá atrás, eu ainda tenho para você hoje. Então vem, me abraça e vamos trilhar essa caminhada, essa nova estrada juntos. Se você quer viver esse reencontro nesse momento, convido você a fechar os seus olhos e fazer essa oração junto comigo. Querido Pai, eu entrego em Tuas mãos o Teu filho, a Tua filha, cada um nesse momento que está assistindo a esta mensagem. Nos ajude, Senhor, a pular do barco e a nadar em direção ao Senhor, a entregarmos completamente o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida ao Senhor. Cuida de nós, Pai. Nos dê esta alegria do reencontro. Nos ajude e nos dê força para buscar a Tua presença e permanecer do Teu lado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.